Olá, meu nome é Paulo Castelo, sou CEO e co-founder da Fink. Seja bem-vindo aí à nossa apresentação comercial. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre a Fink. E eu queria falar um pouquinho sobre o começo da Fink, o que motivou a Fink. A gente sempre trabalhou com melhoria contínua de processos, né? E para isso daí a gente precisava mapear como que as atividades são feitas no dia a dia. E era uma dor incrível, porque quanto maior era a empresa, mais difícil era a nossa capacidade de ataque, de mapeamento, né? Então, as empresas, quanto maiores elas são, menos escalável é esse processo artesanal de você sentar do lado da pessoa, entrevistar ela, entender step by step como que a pessoa faz uma determinada atividade, extraindo esses dados todos da cabeça das pessoas para só depois a gente conseguir consolidar isso daí e começar a pensar em melhorias de processo, etc. Então, a ideia da Fink foi: será que não tem uma forma mais inteligente para a gente conseguir mapear as oportunidades que existem no dia a dia de uma forma mais tecnológica? E aí é super interessante o como que a gente estava à frente do tempo quando a gente pensou nisso, porque alguns anos depois da Fink ter iniciado as operações, saiu um artigo na Harvard Business Review falando sobre a dificuldade que é em você compreender produtividade dentro dos ambientes de escritório, e ela chama muito atenção para os processos dentro do escritório são todos invisíveis, né? Eles estão enterrados na cabeça das pessoas, enterrados nos computadores das pessoas. Então, foi a primeira vez que começou-se a falar sobre essa nova tecnologia, que a gente já estava começando a trazer para o mercado já há alguns anos, chamada de task mining, né? Mineração de tarefas. E o grande destaque do artigo é: torne o seu trabalho visível. E aí, dentro dessa premissa de tornar o trabalho visível, que a gente desenvolveu o software que ele é instalado nos computadores, e a partir do momento que ele está instalado nos computadores, ele vai mapeando step by step cada sequência de atividades que vão sendo feitas no dia a dia. Tudo isso daí é capturado dentro de um sentido de metadados. O que são os metadados? São os dados que ficam ali na superfície. Então, a gente pega qual o nome do arquivo que a pessoa está trabalhando, qual a URL que ela tá navegando, qual o nome do sistema que ela está acessando, mas a gente não pega conteúdo, né? E isso foi desenhado propositalmente. A gente desenhou a ferramenta para ser uma ferramenta de processo, numa área de atuação chamada de task mining, né? Mineração de tarefas. Para isso, a gente precisava ter o step by step, a sequência das ações, para a gente poder trazer uma série de visões para ajudar no entendimento da eficiência operacional. Não confunda com um outro tipo de categoria de software que tem no mercado, chamado de Employee Monitoring Software, que são softwares de vigilância de funcionários. Esses softwares têm a mesma premissa, eles são instalados no computador. A única coisa é que eles são desenhados para serem invasivos. Então, eles são desenhados para realmente capturar tudo da máquina. O conteúdo da pessoa, a digitação que ela está fazendo, a webcam, eles são desenhados, esses softwares, para poder fazer vigilância mesmo, principalmente em casos onde se tem uma denúncia de fraude, de corrupção, de assédio. Então, normalmente, esses softwares eles são muito associados à segurança da informação. Então, apesar da premissa dos dois serem muito parecidas, de instalar no computador para poder entender o que a pessoa faz, de um lado você tem o compreender se está acontecendo alguma coisa errada, e do outro lado tem você entender, no lado do task mining, como que as atividades são feitas no dia a dia. E é desse lado que a gente ficou no espectro de software. E dentro desse pilar de task mining, né, de mineração de tarefas,
a Think enxerga 4 grandes pilares de extração de valor para as empresas, né? E esses pilares, em combinação, eles nos trazem uma inteligência operacional maior, né? E o que é inteligência? No final do dia, é extração de dados, transformação de dados em informação, informação em insight, né? Então, o que a gente enxerga dentro do software como os 4 grandes pilares? O primeiro, a gente está falando de jornada de trabalho. Então, aqui é muito quick win. Aqui é basicamente você entender se a pessoa está trabalhando dentro do que está esperado, dentro da jornada dela. Vocês devem ter escutado algumas notícias nos últimos meses sobre um grande banco brasileiro que utilizou ferramentas para poder entender como que o pessoal estava trabalhando dentro de home office, etc. E foi nesse tipo de pilar que eles identificaram, por exemplo, que tinham pessoas trabalhando menos de 4 horas no computador, sendo que elas estavam em home office, sendo que elas estavam fazendo hora extra. Então, ao cruzar essas informações em combinação com essa análise de jornada através de dados, foi possível identificar esses grandes desvios de comportamento, né? E normalmente nesse pilar você vai olhar para os extremos. Então você vai olhar tanto para o pessoal que está abaixo da jornada padrão, do que você espera da jornada padrão, né? Normalmente é um pessoal que ou está desencaixado ou está desengajado, pode ser um ou outro, e aqui você tem um potencial de ganho gigantesco, entre 5% a 15% de redução de headcount, depende do quanto você vai ter predisposição para fazer essas análises e tomar essas decisões, né? Mas o retorno sobre o investimento é gigantesco, principalmente quanto mais colaboradores você tiver, os retornos são entre 3 vezes para um ambiente com poucos colaboradores, para 20 vezes para um ambiente com milhares de colaboradores, porque você faz ali uma análise dessa questão na jornada, você acaba entendendo que tem pessoas que estão bem abaixo da jornada, basicamente elas não estão produzindo o quanto você estava esperando, e dentro disso daí você acaba vendo que tem uma oportunidade de você fechar aquela vaga, né? Você desligar aquela pessoa que está mais desengajada e você não abrir a vaga para repor, porque você já entendeu que dá para redistribuir, dá para automatizar alguma coisa, dá para padronizar, e a partir daí você não precisa trazer uma nova pessoa para essa vaga. E da mesma forma você tem, no outro extremo, uma questão também de sobrecarga. Então você também vai capturar pessoas que estão com muita hora extra, que estão trabalhando é, intensamente, e que tudo isso daí vai te gerar questões financeiras em termos de hora extras, banco de horas, vai te trazer riscos trabalhistas, vai te trazer riscos de burnout, vai te trazer até mesmo um risco maior de você perder pessoas porque elas estão sobrecarregadas e elas vão pedir desligamento por causa disso daí. Então você vai trabalhar nessas duas dimensões quando se trata de jornada de trabalho. O segundo pilar, ele é super estratégico. Ele está totalmente associado a um RH do futuro. Ele está muito associado a People Analytics. É você entender as pessoas através dos dados. E aqui você vai compreender os perfis de trabalho de cada pessoa, você vai cruzar com o job description dela, com a senioridade dela, e você vai ter insights absurdos em relação ao quanto de dinheiro que você deixa na mesa com pessoas que são sênior, mas estão fazendo o trabalho de um júnior, entre outros tipos de insight. O terceiro pilar, ele é muito interessante quando você tem um time de melhoria de processo, né? E aqui é uma quebra de paradigma, porque normalmente um time de melhoria de processo entende processo como desenho de fluxograma, como manual de operações, e aqui tem uma quebra de paradigma enorme, porque um fluxograma e um manual de operações nada mais é do que um conceito,
né? Você conseguiu conceituar como é o teu processo, mas não significa que a tua área tem processo. Identificar se uma área tem processo significa se as pessoas estão executando suas atividades dentro dos sistemas oficiais da empresa, dentro dos sistemas corporativos da empresa. Então, por exemplo, uma das maiores insights que esse pilar traz são controles paralelos, são todas as planilhas que são utilizadas no dia a dia em cada departamento, e aí você começa a ver que é bem assustador o quanto que determinados departamentos são super artesanais e têm uma maturidade sistêmica muito baixa. E falando em maturidade sistêmica, vem o quarto pilar, que é a questão de mapeamento de uso dos sistemas, né? Ele é super complementar aos outros pilares, porque, na verdade, é, você só consegue saber se você tem um processo se o teu processo está sendo navegado dentro do sistema oficial. Porque é ali dentro do sistema é que foi desenhado o processo. Então, quando você tem um processo que está sendo navegado no sistema, você não consegue passar de uma tela para outra sem preencher um campo, né? Já quando você está artesanal, você faz o que você quiser, é uma tela em branco, né? Um Excel é uma tela em branco. Então aqui você vai ver muito a maturidade das áreas em relação ao uso de sistemas e o quanto que elas realmente estão estruturadas e estão com uma governança interessante para a sustentabilidade do negócio ao longo do caminho. E quando você vai falar sobre task mining, a gente está falando que a premissa básica é tempo, né? É um entendimento de tempo, né? E dentro desse entendimento de tempo, o task mining da Think, ele quebra o tempo em quatro grandes categorias. A categoria principal é a atividade digital. Basicamente, é a pessoa interagindo com o sistema, né? Os sistemas que foram considerados corporativos. A segunda categoria, ela é espera. A gente não sabe se é uma espera por causa das plataformas que estão sendo utilizadas, que são mais lentas e que processam mais. A gente não sabe se é uma espera por causa do processo da pessoa, se de repente ela tem que levantar da cadeira e buscar uma impressão, por exemplo, ou se é uma questão comportamental, mas a gente consegue mapear bem o tempo de espera. O tempo de espera aqui na ferramenta é a partir de 10 segundos sem interatividade. Então, eu parei de interagir na tela, a partir do 10º segundo, eu deixo de ser uma atividade digital e começa a ser uma espera. O terceiro pilar, ele está ligado a tudo que é feito fora do computador, né? Então, a atividade fora do computador, ela é capturada, seja quando você bloqueia o computador, seja quando você fecha o computador. E aí, ao fechar o computador, você vai ter uma ausência de dados durante aquele período que você não estava com o computador ligado, né? E na madrugada, o sistema da Think vai fazer um racional, vai entender todos os buracos que tem dentro da jornada, e aí um algoritmo vai classificar essa falta de tempo durante a jornada como atividade fora do computador, né? E em quarto lugar, o pilar de outros, normalmente associado a uma navegação mais pessoal que a gente faz no dia a dia. É comum você ter em torno de 5% de navegação pessoal. A gente vai ler uma notícia, a gente vai agendar um médico, né? E quando esse pilar está muito grande, ele está com um percentual, uma fatia muito grande, muitas vezes está mais ligado a uma falta de classificação de alguns sistemas que estão sendo navegados que deveriam ser classificados como corporativos. E aí, no momento que você classificar eles como corporativos, eles vão ser associados automaticamente com uma atividade digital e vão deixar de fazer parte dessa fatia de outros, né? Agora, óbvio, você pode acabar encontrando um ou outro desvio comportamental de pessoas durante muito tempo, sei lá, assistindo novela. Isso acontece, infelizmente, mas com uma ferramenta como a da Think, você vai acabar capturando, e aí você pode trabalhar em cima de feedback, pode trabalhar em cima de planos de ação para você poder reestabelecer e reorganizar a jornada de trabalho do teu time.
Uma outra visão bem interessante dentro dessa análise de jornada, que ela mostra aqui nesse eixo aqui, no eixo X, a jornada, né, a jornada média. Então, por exemplo, em torno ali de 8 horas e 44 minutos, 9 horas. E eu tenho aqui a minha atividade digital, em torno de 50% aqui. Se eu olhar para cada ponto desse daqui, que é uma pessoa dentro da minha área, eu vou conseguir entender pessoas que estão abaixo aqui da minha jornada média e que estão com uma baixa atividade digital. Essas aqui eu vou ter uma atenção maior para entender o que está motivando essa baixa aderência à jornada de trabalho no dia a dia. Eu também vou ter nesse quadrante aqui pessoas que podem estar com sobrecarga, né? Então, são pessoas que estão com atividade digital muito alta, mas ao mesmo tempo estão fazendo hora extra, né? Então, cada quadrante desse vai me trazer insights para uma análise mais interessante em cima desse pilar de jornada de trabalho. Esse pilar de gestão estratégica de pessoas, ele é muito interessante porque ele nos ajuda a compreender melhor o perfil operacional de cada colaborador. Ele tem tudo a ver com uma nova ideia que existe no mercado, um novo conceito chamado People Analytics, que é você procurar entender as pessoas, os colaboradores, através de dados, né? E eu vou mostrar um pouquinho como é que isso daí funciona na prática. Essa imagem reflete um pouco do que realmente a gente consegue enxergar com a Think nessa área de People Analytics, né? Eu consigo compreender cada pessoa dentro do meu time e qual é o perfil operacional dessa pessoa, né? E o perfil operacional está muito baseado nas ferramentas que ela utiliza no dia a dia. Então, se uma pessoa trabalha a maior parte do tempo dela com ferramentas corporativas transacionais, como por exemplo o RP, o CRM, uma ferramenta de chamado, tudo isso daí vai cair, vai ser englobado e categorizado como um perfil transacional. Se eu trabalho muito com todo aquele pacote Office, planilhas, PowerPoint, documentos, tudo que é muito artesanal, faz com que eu caia no perfil analista, é um perfil mais consultor, mais consultivo. Quando eu estou a maior parte do meu tempo fora do computador, eu tenho um perfil mais de relacionamento, né? Você vai esperar esse perfil, por exemplo, para um time de vendas, quando é um time mais executivo de vendas, que precisa fazer muitas apresentações comerciais para clientes e fazer visitas, você vai encontrar esse tipo de perfil em relacionamento. E aí, falando sobre perfis, essa visão ela é super interessante, que ela te mostra todos os perfis que você tem na área, né? Não importa qual que é o job description de cada um, não importa qual que é a senioridade, mas quantas pessoas estão com perfil majoritariamente de analista, que é aquele perfil que fica no PowerPoint, no Word, no Excel o dia inteiro. Tem o pessoal com perfil transacional, que é nas ferramentas ali mais transacionais do dia a dia, o pessoal que fica com perfil de relacionamento, que é mais fora do computador do que no computador, o pessoal com perfil de comunicação, que fica mais no perfil mais de atendimento ali mesmo, mais de reuniões e e-mails, etc., e o perfil de programação e BI, né? E você consegue ver o perfil de cada pessoa do seu time. E aí, por si só, você começa a ter uma série de insights baseados no job description e na senioridade de cada um. Então, um exemplo, um, um engenheiro de software que deveria sênior, que deveria estar com perfil de programação e ao longo do mês analisa-se e vê que o perfil dele majoritário ficou de comunicação, né? E aí de cara você já vê ali uma perda de produtividade porque o programador queria estar programando e não em reuniões, né? E aí quando você vai chamar para poder entender, para poder montar planos de ação, você compreende que tem um baita de um desvio acontecendo na tua área. Ah, o programador fala que ele está sendo capturado em reuniões pelo time de atendimento, pelo time de sucesso ao cliente, porque saiu uma nova funcionalidade e o time está se sentindo inseguro de fazer as conversas com os clientes, e aí chama o programador para estar do lado na reunião, né?
E isso daí por si só já te mostra um monte de problema, né? Ah, eu deveria estar treinando melhor o meu time de sucesso do cliente, eu deveria estar conseguindo criar algumas barreiras aqui para o meu time de programação realmente conseguir programar, né? Da mesma forma que você pode ver um vendedor sênior que deveria estar com perfil de relacionamento, porque deveria estar mais fora do computador fazendo visitas comerciais, ou deveria estar com perfil de comunicação, porque estaria fazendo apresentações comerciais via videochamada, e ao invés de ele estar com um desses dois perfis, ele está com o perfil transacional. Ou seja, aí quando você vai entrevistar, você entende que, olha, é muita rotina no CRM, e aí tem uma série de coisas em termos de processo que você deveria ajustar, porque você está perdendo produtividade também com um vendedor que deveria estar na rua vendendo e que está preso ao teu sistema transacional. Esse terceiro pilar vai nos ajudar a compreender tudo que está fora de processo. E aí a gente tem que lembrar, o que é fora de processo? São arquivos manuais. Então, tudo que eu tenho de arquivo manual significa que eu tenho uma despadronização, uma falta de processo sistêmico dentro da minha área. Essa visão, por exemplo, para mim é uma das mais importantes para time de melhoria de processo. Essa é uma visão que demonstra todos os principais arquivos que um determinado departamento utiliza, né? E aqui o mais interessante não é o quanto de FTE que você conseguiria economizar baseado numa automação ou numa eliminação daquele arquivo. Aqui o mais interessante são os processos que estão escondidos dentro do arquivo, né? Então, eu vou dar um exemplo de um cliente nosso que o principal arquivo que apareceu ali nessa visão se chamava exportações. E aí o cliente, o gerente da área, que tinha acabado de chegar na área, ao procurar entender através da FINC a sua operação, acabou vendo esse arquivo e chamou o time para entender o que era aquele arquivo chamado exportações. E aí o pessoal abriu a planilha e começou a mostrar para ele que, na verdade, ali dentro estava escondido todo o contas a receber internacional da empresa. Tinha mais de 150 milhões de dólares em informações que diziam ali quem tinha pago qual invoice da empresa. Você imagina 150 milhões de dólares estava sendo controlado através de uma planilha. Se você perdesse aquela planilha, você perdeu o conhecimento da organização com relação a quem pagou o quê, né? Então você vê o nível de fragilidade que você vai começar a encontrar em cada um desses processos, né? Então, olhar para essas planilhas é menos olhar para o FTE e mais olhar para como que eu trago esse processo que está escondido dentro dessa planilha para dentro do meu sistema corporativo. Essa é uma outra visão muito interessante que está associada à repetibilidade dentro de um departamento. Então, essa visão ela vai capturar a movimentação de dados de um sistema para o outro através do copiar e colar, né? O copiar e colar significa que eu, ser humano, estou carregando dado de um sistema e levando ele para outro sistema, né? E essa movimentação, essa repetibilidade que acontece, ela vai sendo ranqueada aqui dentro dessa visão. E isso vai mostrar para a gente uma série de insights. O próprio algoritmo vai taguear e categorizar de acordo com o tipo de movimentação. Então, por exemplo, se ele começar a ver uma repetibilidade acontecendo do Outlook, por exemplo, do e-mail, sendo copiada a informação do e-mail sempre para uma mesma tela do SAP, isso vai trazer um tagueamento dizendo assim, olha, aqui tem uma oportunidade de workflow. Da mesma forma, você vê ali do e-mail sendo feito um copiar e colar muitas vezes para uma mesma planilha Excel com o mesmo nome, ele vai te falar, olha, isso aqui pode ser um potencial controle paralelo que está sendo construído. Então, toda essa inteligência nos ajuda a compreender um pouquinho melhor o que está acontecendo nos departamentos e aonde que talvez tenham algumas oportunidades de otimização da minha operação, né? É como se você estivesse jogando batalha naval, só que ao invés de você estar às cegas, você tem um sonar te mostrando manchas, que ali tem alguma coisa. Olha, deve ter
tem um porta-avião ali, ou deve ter um submarino ali. Porque você sabe que tem uma mancha ali, então você consegue, sem precisar entrevistar ninguém, o teu time de melhoria de processo já passa a ter um radar de aonde tem algumas oportunidades para a gente poder fazer um deep dive naquela área, sem precisar ter entrevistado ninguém antes, né? Somente através dos dados. E um último pilar, que é bem interessante e complementar a todos os demais, é o pilar de mapeamento de uso dos sistemas no dia a dia. E essa visão, ela é bem interessante, porque ela mostra para a gente como que está estruturado cada departamento em termos de uso dos sistemas, né? Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso que estava fazendo onboard e, na época, um dos gerentes comentou com a gente que eu acho que a Fink não vai ser tão interessante para a nossa área, para o nosso departamento, porque 95% do tempo do meu time é no sistema RM da TOTS, né? É uma área de folha de pagamento. E na mesma hora a gente abriu o dashboard da Fink para poder compreender ali a área daquela pessoa, né? E aí a gente foi ver o uso das aplicações e não existia o RM da TOTUS ali. Ou seja, ele estava no meio desse bolo de outros, provavelmente uma faixa menor de 5% de uso, né? Então, o que o gestor achava que era o principal sistema da área, na verdade, praticamente não era utilizado, né? E isso demonstrava o nível de maturidade sistêmica daquela área, né? Então mostrava que o principal sistema que eles tinham era o Excel, o segundo maior era o Outlook, né? E isso já traz um monte de insight. Outlook, putz, então estou tendo muita gestão de demandas. Será que o Outlook a melhor ferramenta para fazer gestão de demandas de um departamento? Será que eu não deveria estar migrando para uma ferramenta de gestão de demandas, como um ServiceNow, como uma outra ferramenta mais que vai ajudar nessa gestão de chamados, né? Da mesma forma, o Excel sendo utilizado como a maior ferramenta, olha, isso daí traz uma série de complicações em termos de governança dos meus processos, né? Até porque quando a gente olha para o Excel, por exemplo, tem estudos da Deloitte, por exemplo, que mostra que 97% dos Excels possuem fórmulas erradas, né? Então você tem uma séria fragilidade quando você tem a tua operação toda baseada em sistemas que estão ali totalmente artesanais, né? Fora todo o investimento que a corporação faz nos grandes sistemas para eles não serem utilizados no dia a dia. E essa é uma visão bastante interessante quando se trata de dinheiro na mesa também, porque aqui eu consigo selecionar qual é o sistema que eu quero enxergar. E aí, por exemplo, se eu colocar aqui Microsoft Power BI e eu colocar a minha linha de corte aqui para, olha, para poder valer a pena uma licença de Power BI, o pessoal tem que usar mais do que 5 horas numa semana, num mês, no período que você escolher, né? E a partir daí a visão vai te mostrar todo mundo que está acima, né, e que está realmente usando o sistema e todo mundo que está abaixo, né? E é nesse todo mundo que está abaixo onde eu vou ter algumas oportunidades grandes, né? Se está abaixo, por que está abaixo? Será que deveria realmente estar utilizando aquele sistema? Se não está utilizando com tanto afinco, será que precisaria de um treinamento adicional? Será que eu tenho que mudar o perfil do meu time? Ou será que eu tenho uma oportunidade aqui de simplesmente eliminar essa licença e reduzir o meu custo em relação ao meu parque de licenças? Então, tem uma série de insights interessantes aqui, baseados somente no uso no dia a dia dos sistemas corporativos. Acabamos de ver aqui todo o módulo de Task Mining da Fink, né? Então, é um módulo que vai te ajudar a trazer uma inteligência operacional maior, olhando muito forte para os 4 grandes pilares, que é jornada, pessoas, processos e sistemas, né? Essa combinação de fatores vai te trazer insights no sentido de aumentar a tua eficiência operacional. E em conjunto ao módulo do Task Mine, você também pode contratar um segundo módulo da Fink, que é chamado de assistente virtual de jornada de trabalho.
e ele é fantástico para te ajudar a reduzir horas extras, porque no final das contas, o que esse assistente faz é bloquear a tela do computador quando o colaborador não está mais na jornada de trabalho. E essa é a interface da Think quando se trata do assistente de jornada, uma interface super fluida, né? Ela foi desenhada para ter uma fluidez junto ao colaborador. O colaborador chega na estação de trabalho, com a estação de trabalho bloqueada, aperta play, a tela se desbloqueia e a partir daí ele trabalha normalmente, né? O assistente de jornada ele não é um sistema de ponto, você já tem seu sistema de ponto aí dentro de casa, já está todo configurado, já está todo integrado com o seu sistema de folha de pagamento. A intenção não é substituir, sim complementar. Então, ele serve como um coletor do ponto na estação de trabalho, né? Ele envia essas informações via API para o seu sistema de ponto, mas o mais interessante dele é toda essa administração da jornada de trabalho do colaborador, que vai permitir ganhos incríveis em relação à hora extra, banco de horas, riscos trabalhistas, burnout. Então, tudo isso daí, o assistente de jornada vai trabalhar do seu lado para te apoiar nisso daí. O interessante do assistente de jornada e da plataforma Think como um todo é que ele pode ser habilitado quase que imediatamente para ser utilizado, porque ele está integrado ao software que está instalado no computador, e você pode contratar da forma que você quiser. Você pode contratar apenas o assistente de jornada, você pode contratar apenas o módulo de Task Mining, ou você pode contratar as duas soluções ao mesmo tempo. Faltando ali em torno de 15 minutos para terminar a jornada de trabalho, vai vir um pop-up na tela do colaborador falando para ele, olha, está na hora de começar a fechar os seus arquivos, está na hora de começar o teu processo ali para encerrar a sua jornada, né? E, obviamente, seja nesse momento, seja antes da jornada, né, de terminar a jornada, se o colaborador quiser pedir uma extensão de trabalho, ele vai conseguir pedir de uma forma muito fácil. E veja a fluidez da nossa solução, aonde através da própria interface, de uma forma muito fácil, o colaborador vai poder solicitar a extensão de jornada a qualquer horário do dia e, inclusive, será lembrado antes de terminar a jornada, de que a jornada está terminando, e aí, naquele momento, se ele entender que vai precisar de um pouco mais de tempo, ele vai poder solicitar a extensão da jornada dele. E ao solicitar a jornada, de uma forma super simples, ele vai lá e define quanto tempo que ele vai precisar adicionar à sua jornada, à sua extensão, vai categorizar o motivo daquela extensão de jornada, isso é bem interessante depois para fins gerenciais. Ele pode escolher até mesmo a qual gerente que ele vai solicitar aquela extensão, no caso do colaborador ter mais de um gerente, por exemplo, se ele tiver uma estrutura matricial. E é super fluido, ele vai pedir ali para solicitar, vai apertar enviar, e essa informação vai chegar de uma forma fácil para o gerente. E é tão fácil esse workflow, né, que o gestor recebe por WhatsApp a solicitação. Por WhatsApp mesmo ele pode ir lá aprovar ou não aprovar, né, ou solicitar mais informações, se for o caso, né. E ele aprovando a jornada, o colaborador já recebe aqui um pop-up na sua tela, avisando que ele recebeu uma aprovação, até que horário que ele vai poder estar fazendo a extensão de jornada dele. E é aqui, é nesse momento que a mágica acontece, né? Ou seja, encerrou a jornada de trabalho, a tela bloqueia, né? Obviamente, o colaborador teve as notificações antes, pôde circular o seu workflow de aprovação, se fosse necessário, né?
Porém, quando chegar o encerramento da jornada, o sistema se bloqueia, né? E só no dia seguinte o colaborador vai poder retornar à estação de trabalho. Isso daí, por si só, já gera entre 70% a 90% de redução de horas extras. Isso daí a gente está falando de ganho de milhões ao longo do ano, né? E não só isso, muitos dos nossos clientes que estão tendo TAC com o Ministério do Trabalho, seja por causa de estagiários, seja por causa de alguma outra situação, têm utilizado o nosso sistema como forma de garantir que realmente a jornada de trabalho está equilibrada e está sendo executado conforme foi desenhado, sem ter abusos e etc. Lembre-se que quando eu vou solicitar uma, uma extensão de jornada, eu preciso classificar com os motivos. Todos esses steps que são dados, em termos de gestão, ajuda muito na redução da hora extra, já que o próprio gestor que está aprovando aquilo dali, ele sabe que o diretor dele vai ter acesso a um relatório de quantas horas extras foram feitas, quais foram as justificativas, quem são as pessoas que mais solicitaram hora extra, né? E, ao mesmo tempo, para o próprio colaborador, ele também entende que não é uma coisa agora mais tão fácil de se fazer. E é sabido que, por exemplo, existem pessoas que incorporam a hora extra ao seu salário, né? Ah, é uma parcela a mais para eu poder pagar um carro ou pagar uma moto, né? Baseado somente na hora extra, né? Então, é um sistema que vai te ajudar muito a regularizar a tua jornada de trabalho e reduzir de uma forma incrível a tua hora extra no final do dia. E é como os nossos clientes falam, né? Eles falam que a Fink é um raio-x de informações sobre o time, né? Algo que eles jamais teriam através de outra forma de pesquisa ou entrevista. Esse é o poder da mineração de dados através do Task Mining. E nós temos vários cases, né, no dia a dia de clientes da nossa carteira super importantes, gigantescos, multinacionais, realmente de renome no mercado e que estão conseguindo alcançar grandes resultados ao usar a Fink no dia a dia como um instrumento de inteligência operacional para aumentar a eficiência operacional. Eu sugiro a todos que visitem o nosso website, porque você vai conseguir encontrar muitos outros casos em diferentes indústrias de grandes ganhos que os nossos clientes têm conquistado ao longo dos anos utilizando a Fink no dia a dia. A Fink tem no seu portfólio de clientes as maiores empresas que atuam no Brasil, né? Desde grandes consultorias e BPOs a líderes em cada um dos seus mercados, em suas indústrias. A Fink já está presente em mais de 15 países, né? Então multilíngua, você não vai ter problema para expandir o uso da Fink para demais regiões do globo. E a Fink trabalha com grandes implantadores, parceiros globais, como Accenture, Deloitte, NTT Data, entre outros, que ajudam os nossos clientes a fazer toda essa transformação digital utilizando a Fink como principal pilar para a inteligência operacional. E demonstrando o quanto que a Fink é um player super competitivo no mercado de tecnologia, a Fink já recebeu diversas premiações em inúmeras categorias diferentes, como melhor solução para produtividade para grandes empresas, como melhor fornecedor para centro de serviços compartilhados, e ainda teve a aceleração por parte de gigantes como a própria Google, que desde 2017 vem nos acelerando e vem entendendo o quanto disruptivo
a tecnologia que a Fink está colocando no mercado para aumentar a inteligência operacional das grandes empresas. Então, em linhas gerais, pensar em Fink é pensar nesses três grandes pilares: mineração de tarefas, assistente virtual e inteligência operacional. Para mais informações, consulte o nosso website e, através do nosso website, você pode, inclusive, solicitar uma reunião para tirar mais dúvidas e a gente poder trocar mais informação sobre os principais desafios que você tem no seu dia a dia e como que a gente pode auxiliá-los a fazer mais com menos e trazer uma inteligência operacional para a sua empresa.